Nós vivemos numa sociedade que se autodenomina sociedade do conhecimento, em que os saberes vão se tornando cada vez mais complexos, os artefatos tecnológicos cada vez mais complexos, e a escola é o espaço em que esses saberes precisam ser apropriados pelos sujeitos, né? Sob pena de se manterem fora desse circuito. Evidente que a gente não fala, não coloca isso só na perspectiva de desenvolvimento tecnológico, a gente fala na perspectiva de desenvolvimento moral. Nós somos uma sociedade que tem um grande desafio, como todas as sociedades contemporâneas, de que as pessoas vivam juntas, de que as pessoas convivam com as suas diferenças, que as diferenças não sejam motivo de lutas, de conflitos. Mais tempo na escola, numa pauta formativa que de fato busca trabalhar essa multidimensionalidade do desenvolvimento, pode nos permitir sim ir construindo uma sociedade que enxerga mais a si mesma, que se humaniza, na qual as crianças são acolhidas e, porque acolhidas, têm mais condições efetivamente de aprender, de ter inclusive os resultados escolares. É absolutamente afirmativo e estrutural para o movimento que nós construímos que a escola seja garantidora de direitos básicos de aprendizagem. É preciso aprender a ler, é preciso aprender a escrever, é preciso aprender compreender e interpretar um texto, é preciso aprender as operações matemáticas, é preciso conhecer os pontos cardeais, é preciso conhecer a configuração das cidades, mas é preciso também aprender a conviver. E é preciso aprender e desencadear nas crianças o gosto por essa aventura que é o processo de conhecimento. E as coisas vão juntas na educação de modo geral e mais ainda na educação integral. Quando a gente está falando de ampliação de tempo, faço um parênteses também, nós estamos falando de ampliação, mas estamos ousando falar da reinvenção da organização do tempo na escola. Uma escola que se organiza em turnos de 50 minutos, nós sabemos que esses meninos e esses professores vivem um tal processo de apressamento, porque em 50 minutos o professor tem que chegar, se instalar, fazer chamada, fazer avaliação do dever de casa que foi levado no dia anterior, porque o tempo da escola é muito pequeno, e aí tentar introduzir alguma coisa nova. Esse tempo é fraturado, porque nos próximos 50 minutos já não vai ser mais professor de matemática e entra outro professor. Bom, a educação integral tem nos mostrado que esses tempos têm que ser alargados. Eu sempre fico pensando nas duas variáveis, tempo e espaço, né? Como elas se cruzam aqui. Porque na mesma medida que esse tempo tem que ser ampliado no número de horas, ele tem que ser reorganizado na oferta, né, das diferentes áreas do conhecimento previstas na Lei de Diretrizes e Bases, importantes para a formação das crianças do nosso país, dos jovens do nosso país, mas esse tempo tem que ser reinventado. E esse espaço tem que ser reorganizado. Aliás, tudo que a educação integral não pode ser, a repetição não pode ser mais do mesmo. Tá? Essa diretora, essa equipe diretiva vão ter que organizar a escola de modo que os tempos sejam equilibrados, né? O tempo da atividade intelectual, o tempo da atividade física, o tempo da alimentação, o tempo do descanso. E vários estudos de países da OCDE têm apontado para esse equilíbrio como um equilíbrio necessário. Quer dizer, é preciso ter momentos importantes de relação com os conteúdos da base nacional comum, os conteúdos das diferentes áreas de conhecimento, em trabalhos de grupo, em trabalhos individuais, com a presença do professor, com essa articulação, mas é importante ter momentos em que, por exemplo, a matemática, ela pode se ancorar e se ampliar, por exemplo, nas aulas de xadrez, que fazem o uso de várias possibilidades cognitivas. Então, o desafio é um desafio grande, assim, porque é o desafio de um outro olhar. Uma coisa é pensar uma escola dividida em 2 ou 3 turnos, outra coisa é pensar numa escola que acolhe as mesmas turmas o dia inteiro. A relação com as famílias, a questão da avaliação, a questão da distribuição da carga horária, a organização da vida dos professores. O Mais Educação tem nos ensinado a riqueza de trazer para o cotidiano da escola saberes da comunidade. Como é que nós podemos institucionalizar esta presença desses atores sociais sem que com isso se perca o vigor da dinâmica social que traz essa experiência para dentro da escola? E nós temos experiências com fotógrafos comunitários, contadores de capoeira, contadores de história, pessoas do teatro. Aqui no MEC nós até fizemos o passo a passo do Mais Educação, que é um bom orientador. Mas não há como resolver todos os problemas antes, né? Ou se sobrepondo, antepondo à realidade que cada escola vive.